Olá, mais um podcast e hoje vamos aprofundar o nosso assunto em lipedema. Trouxe a Luísa aqui para conversarmos e discutirmos vários casos clínicos e algumas condutas com mais detalhe nessa doença onde tem se falado tanto ultimamente. Muitos pacientes com diagnóstico, temos praticamente mais do que um paciente por dia com diagnóstico na clínica, né? Como que isso está acontecendo? Estamos examinando realmente as pacientes. É um olhar diferente já, né? A gente já É um consegue olhar olhar para as diferente. pacientes não buscando lipedema, não querendo dar o diagnóstico, mas não tem como a gente não olhar mais para isso, né? É que quando você Olhar imagina clínico treinado, assim, né? que nós temos uma doença onde existe uma incidência de 10, 12% da população, então a gente tem que pensar que essa paciente vai estar passando praticamente diária, né, uma frequência muito alta no consultório. Então, ter Sim. essa visão de examinar o paciente como deve, a gente vai estar aumentando o nosso diagnóstico muito, né? Lá na clínica mesmo, né, doutor Ivo? A gente é a grande maioria mulher e dentro da clínica a gente já tem duas pessoas, né? Eu e a nossa outra funcionária lá, nossa enfermeira, que também tem lipedema. Sim, no Então, universo ali de 5 mulheres, duas já tem. 2 temos lipedema, uma incidência Exatamente. bem alta. Sim. E uma coisa que tem chamado muita atenção é o diagnóstico de pacientes com lipedema muito inicial, né? Aquelas pacientes que já têm um lipedema, um estágio mais avançado, um estágio 3, estágio 4, é muito fácil de fazer diagnóstico, mas as pacientes onde a gente fica na dúvida e realmente tem que examinar, pedir outros exames. Eu fico feliz até de descobrir essas pacientes, porque temos mais chance de tratar e evitar que essa doença progrida, né? Porque lembrando que o lipedema ele é uma doença crônica e progressiva, né? Onde temos uma alteração genética do tecido adiposo, principalmente da região do quadril, de pernas, e também podendo acometer em até 30% os braços. E é uma doença que não tem cura, mas ela tem um tratamento, né? Acho que a gente já pode aproveitar, já que tu falou de braço, e essa questão da gente pegar no consultório muitas pacientes com um grau menor, o diagnóstico daquela paciente que só, de fato, tu fez o exame de ultrassom quando ela falou do braço. Quando ela teve dor no braço, né? Então, esteticamente, a gente não conseguia perceber o lipedema, mas ela relatou alguns sinais e sintomas, a lâmpada já acendeu, dor no braço, e aí começou a investigação e ela realmente tinha o lipedema. Porque a gente fica muito também pensando que o lipedema é aquelas sintomas clássicos. Não são todas as pacientes que têm Sim. todos os sintomas, né? É que o sintoma clássico, você diria, seria a desproporção entre a gordura do quadril e do resto do corpo. A paciente não chega falando isso para você, né, Não. doutor? Eu noto uma desproporção entre a gordura. Essa paciente vai notar, doutor, eu tenho uma dificuldade de emagrecer. Né? E aí vem aquelas perguntas chaves, né? Quando você emagrece mais em cima e menos no quadril e na coxa? De embaixo é mais difícil. Ou a questão da sensação de peso, né? Você pergunta, você tem sensação de peso nas pernas? O paciente fala, não, eu não tenho, mas eu tenho uma sensação de edema, de inchaço. Né? Quando eu fico mais de pé, trabalho muito de pé, eu tenho essa sensação. Então, o fato de você lembrar que as suas pernas existem, né? Eu falo Sim, isso. boa. Você lembra que você tem orelha, que você tem nariz durante o dia? Sim. Não, não lembro. E você lembra que existem as suas pernas? Ah, não, minhas pernas eu lembro, eu tenho alguma sensação nas pernas. Isso já pode ser um sintoma inicial do lipedema. A gente tem pacientes muito novas também com lipedema, Pacientes né? novas. 22, 21, 29 anos. São pacientes que a gente, quando a paciente vem para fazer exames ginecológicos, né, contigo, a paciente está de roupa, vai tirar a roupa, só assim a gente consegue visualizar aquela perna num formato mais reto, uma gordura mais localizada na panturrilha não, no tornozelo, aquelas marcas que ficam no tornozelo ali. E aí a gente consegue trazer já para essa fala, né, para essa questão do lipedema. Mas também tem pacientes, por exemplo, que a gente não fala no primeiro momento que tem lipedema, porque tem tanta coisa que a gente tem que tratar, que a gente também pode já tratar o lipedema dessa forma e ir diminuindo processos inflamatórios. Sim, essa parte da inflamação é muito importante para a gente começar o tratamento, né? E aí entra muito a questão da dieta, que é o nosso ponto, eu diria, inicial, né? O nosso marco inicial do controle do lipedema. O manejo do lipedema é com dieta, né? A gente precisa pensar que o lipedema não é uma doença que tem cura, mas é a dieta, sim, que vai manter o estágio desse lipedema mais controlado, não. Os sinais e sintomas também desse lipedema mais controlado, não. Falando um pouquinho mais de dieta, a gente sabe que tem algumas dietas que já aparecem como referência nos estudos, que são as melhores dietas para o lipedema, né? É bem importante a gente falar que dentro da consulta, cabe a mim também decidir o quanto a paciente está apta a fazer uma dieta
naquele... Ela está disposta. Disposta, exatamente. Acho que o disposta é a melhor palavra mesmo. O quanto a paciente vai estar disposta. Às vezes é muita informação, às vezes a mudança é tanta que a paciente realmente não consegue. Mas existem as dietas que são umas dietas mais padrões. A gente sabe que uma dieta com um pouco menos de carboidrato, uma dieta low carb, uma dieta mais restrita em carboidrato, uma dieta cetogênica, uma dieta menos inflamatória, uma dieta anti-inflamatória, mais mediterrânea, também é uma dieta muito importante para o lipedema. E a gente não pode esquecer que a gente tem que tirar os alimentos realmente que inflamam mais esse lipedema, né? A gente sabe que 5 grandes grupos inflamam mais o lipedema. Açúcar em geral, farinhas brancas, embutidos, óleos com ômega 6, que são aquelas garrafas PETs com óleo. São os óleos vegetais, Os óleos vegetais, exatamente. Dentro disso, a gente já pode colocar maionese, a gente pode colocar outros. Dentro dos embutidos, salsicha, peito de peru, né, presunto, as carnes defumadas, bacon. Isso tudo porque aumenta um pouco de sódio, aumenta um pouco de retenção de líquido, e também essa questão da gordura hidrogenada, né? Os alimentos ultraprocessados, esses realmente devem ficar de fora, né? Então a gente tem que ter um cuidado em orientar paciente. Lógico que na minha conduta a gente ainda retira todo o leite de derivados, a gente ainda retira trigo, a gente ainda retira alguns outros grupos de alimentos, isso para trazer mais qualidade de vida para a paciente, mas tudo depende também de aonde a paciente vai conseguir chegar, né? Que aí a gente também tem que ter um pouco de cuidado com isso. A gente tem resultados fantásticos, mas a gente também tem pacientes que a gente sabe que não vai conseguir chegar a uma dieta cetogênica, né? Dieta cetogênica é uma dieta que o paciente normalmente não consegue ultrapassar aí 20 dias de dieta cetogênica. Né? Então, a dieta low carb, moderada, leve, eu diria que talvez seria a nossa principal escolha. E uma coisa que eu acho importante é a gente evitar uma restrição muito grande nutricional nesse paciente, não fazer uma restrição muito grande, porque a gente gostaria que esse paciente ele emagrecesse de gordura, né, com a mínima perda de massa muscular. Trocar a composição corporal, trocar a composição, só que com energia. Né? Então, nós fazemos uma dieta, ou até, por exemplo, iniciar junto da dieta já com o Ozempic, talvez não seja a melhor escolha no início, né? Vamos adaptar a dieta dessa paciente para que ela faça escolhas melhores, né? Eu acho que essa palavra escolher melhor é muito melhor do que você tirar. E isso a gente conversa bastante, né, doutor Ivo? Tem pacientes que a gente sabe que não vai conseguir, a gente troca uma conversa e a gente, não, vamos dar 2, 3 meses, vamos dar um tempo para ela, depois a gente entra com a medicação ou não entra com a medicação. É bem importante que a gente fale que também tem mulheres que chegam lá com falta de energia como característica da doença, do lipedema, essa fadiga crônica. Isso eu ia falar antes nos diagnósticos, que a fadiga, assim como na endometriose, e no lipedema é um sintoma que às vezes chama atenção, né? Aquela paciente que queixa uma fadiga crônica. Isso tem muita relação com endometriose e também tem relação com o lipedema. Eu nunca esqueço de uma paciente, já que a gente vai estar trazendo casos, né? Que a gente vai estar comentando sobre as pacientes, de uma paciente que falava que não conseguia sair do sofá, né? Não conseguia sair do sofá. Chegava em casa do trabalho, se jogava no sofá, só saía do sofá diretamente para ir para a cama. E hoje em dia... Outra paciente que queria que o marido colocasse o sofá na porta do elevador. Acho que é a mesma. Para ela chegar e ele já carregar ela para dentro de casa. E hoje em dia, ela foi uma das nossas primeiras pacientes com tratamento de lipedema e hoje em dia ela está grávida. Isso, né? verdade. Grávida de gêmeos. E isso mostra o quê? Isso não mostra que a gente curou o lipedema, não é nada disso. Isso mostra que desinflamou a ponto de... hoje em dia, estar grávida, né? E não são só esses os pontos positivos dela, né? São vários outros pontos positivos. É só mais uma fala aí. Mas em questão da que a gente estava falando sobre energia, as pacientes também vêm com uma ideia de que medo de carboidrato, que essa fadiga é algo... E muitas vezes o ajuste da dieta, não transformando uma dieta numa dieta cetogênica ou low carb severa, já traz a energia para a paciente. Tem um caso de uma paciente que ela costumava comer salada e frango e não conseguia dormir. A hora que botou uma batata doce, um carboidrato, a paciente volta a dormir com mais tranquilidade. Então, são coisas que geralmente a gente tem que ter um pouquinho mais de feeling para ver que aquela paciente precisa sim de uma janta onde seja completa em todos os macronutrientes. E não numa dieta cetogênica, e não numa dieta mais restrita, e não numa dieta low carb. Você está falando de equilíbrio, né? Equilíbrio. Acho que equilíbrio é tudo nessa questão de restrições muito grandes ou de excessos. A gente sabe que tem pacientes super mega dispostas e a gente vai mostrar casos assim de pacientes que seguiram realmente afinco tudo que a gente falou e teve um resultado fantástico. Mas a gente sabe também que pacientes que precisam dar primeiros passos menores, depois dar uns passos maiores, ser um pouco mais restrito, um pouco menos restrito. E assim vai. É que essa questão dos pacientes eu falo que é a pergunta de ouro, né? É a dúvida de ouro.
Por que tem pacientes que conseguem seguir uma dieta que transformam aquela informação que você passa para ela em uma ação? Sim. Já chega em casa, já começa a ter atitudes para resolver a doença, né? Atitudes mais proativas mesmo, mudando dieta, mudando os hábitos de sedentarismo para uma atividade física. E tem outros pacientes, como a paciente da semana passada, que já tinha feito 6 consultas contigo, várias comigo, e ainda não estava conseguindo evoluir, né, de forma satisfatória. Exatamente. Então, são pacientes que têm uma dificuldade maior em gerar um processo de organização da dieta, né? Eu falo muito que a gente tem que calcular a nossa dieta por percentual. Se você tem um erro aí de 50%, provavelmente a tua dieta não vai dar certo. Se você erra 3 dias de 7, 4 dias de 7... E daí, sabe, falando nessa paciente em específico, a gente conversou bastante sobre ela ontem, eu até fiquei um pouco frustrada, né? Porque muitas vezes a gente tem que organizar a vida da paciente para ela conseguir fazer o plano alimentar, né? Botar em prática o plano alimentar. Eu sempre falo que não existe o plano alimentar perfeito, existe o plano alimentar que a paciente consegue seguir, consegue fazer. Essa paciente, eu expliquei para ela sobre uma regra 80-20, que eu sempre comento assim. O que é a regra 80-20? É 80% do tempo conseguir fazer de fato o que está combinado, o que está prescrito, né? Que a gente não pode esquecer que uma dieta é uma prescrição nutricional, é um tratamento. Então, o que eu explico? Se a gente faz 4 refeições ao dia, 4 vezes 7, o número da semana dá 28. Se eu vou pegar 20% de 28, arredondando, vai para 5. Então, a paciente consegue errar, vamos falar assim, errar entre aspas, 5 vezes na semana. E o que é o errar? É deixar até de fazer uma refeição. É não tomar a suplementação de proteína. É pegar um pouco mais de carboidrato no jantar. É comer um docinho depois do almoço. Tudo isso é erro. Ou até tomar um refrigerante zero, que seja. Tudo isso é erro. Quantos erros tem na semana? Quando eu trouxe isso para a paciente ontem, ela falou assim para mim, acho que eu erro muito mais de 5 vezes. E ela, quando ela começou o assunto, eu escapo só final de semana. E não, porque muitas vezes, assim, esquece de olhar o plano alimentar, esquece, não está organizado para manter o plano alimentar, que foi o caso de uma paciente hoje, que a gente conversou muito sobre organização, e realmente ela concordou que enquanto não estiver organizada, não consegue seguir, né? Mas também concordo que que cabe a nós também, doutor Ivo, como profissionais, entregar tudo para a paciente com agilidade e rapidez, que é uma coisa que a gente também faz, né? A paciente sai da clínica com todo o teu tratamento já muito bem organizado e a dieta entregue em menos de 24 horas. Isso mantém a paciente motivada, né? E à disposição, né? Que também tem essa questão. Eu me coloco à disposição das pacientes para que elas tirem todas as suas dúvidas, para elas não elevar as dúvidas para a próxima consulta, que a gente consiga, de fato, ter mais contato com essas pacientes, ficar mais integrada, né? Isso eu diria que é o nosso planejamento, né? Qual que é a estratégia dessa paciente? Então, se a gente inicia com uma paciente, por exemplo, que tem lipedema, simplesmente, a gente vai tratar isso, a gente vai estabelecer uma estratégia. Então, ela fez a primeira consulta e o retorno, vai iniciar o tratamento e vai iniciar a mudança da dieta. Sim. Essa paciente, se ela necessita, por exemplo, desinflamar, a gente vai dar um prazo aí de 30 a 45 dias. Passa até numa consulta minha e tua juntos, né? Reavaliamos esses exames. Está desinflamada? Ótimo. Qual é o próximo passo? Aí a gente pode sentar junto, inclusive nós sentamos juntos no consultório e discutimos a melhor estratégia. Precisa emagrecer essa paciente? Não, não precisa. Se a paciente precisa, qual vai ser a melhor estratégia? Como que é o trabalho dela? A gente tem que encaixar essa estratégia dentro da rotina da paciente. Para que ela consiga, né? Para que ela consiga executar o tratamento. Uma coisa importante é que a paciente ela não pode desaparecer, né? Ninguém passa um tratamento para lipedema, para emagrecimento, para endometriose e a paciente volta em 6 meses ou um ano, né? Isso não existe. Então, esse esclarecimento para a paciente saber que ela precisa estar ali a cada 45, 60 dias, é para a gente manter ela na linha. E além disso, e mais importante até do que manter ela na linha, é para a gente ajustar o tratamento, né? Porque não existe uma receita de bolo para lipedema. Hoje você vai na internet, você vai encontrar vários médicos, cada um com um protocolo diferente, com uma técnica diferente. Cada um com uma especialidade diferente. Tratando de lipedema. Né? E não existe um protocolo ainda. Espero que agora no congresso de dezembro a gente vai ter alguma ideia. Estão pensando em lançar um guideline para lipedema.
A gente não pode esquecer que o lipedema, ele é uma doença antiga, né, de Sim. 1940, mas o CID veio em 5 anos. Sim. Então, quando a gente escuta na internet, isso é a moda, agora falar de lipedema é moda, a gente tem que reverter essa fala, né? A gente tem que dizer que bom que estamos olhando para essas mulheres com lipedema, né? Que bom que estamos tratando cada vez mais essas mulheres com lipedema. Como a gente já falou algumas vezes, uma entre 10 mulheres tem lipedema. Então, é um número muito grande. Então, algo, não é a doença da moda, é o que a gente está olhando agora, sim. Então, o diagnóstico tem que ser bem feito, tem que ser clínico, mas não titularizar isso como se fosse, né, a doença da moda. É que o lipedema, às vezes eu diria assim, tá, e o paciente teve o diagnóstico de lipedema, e agora? O que vai acontecer comigo, né? O que eu tenho que fazer? Então, normalmente, o que eu gosto de fazer? Às vezes eu mostro alguma imagem de uma paciente com um grau mais avançado de lipedema e também mostro pacientes que ficaram muito bem tratando o lipedema, que ficaram muito melhores, elas conseguiram diminuir o estágio do lipedema. Então, isso é importante. Eu gosto de dar os dois lados para o paciente. Olha, se você não cuidar, você pode evoluir, a tua doença ela vai progredir, mas se você cuidar, fizer dieta, fizer a tua atividade física, treinar corretamente, né, levar isso aqui a sério, a gente vai reverter muito o quadro do lipedema. Sim. Aí a gente vai melhorar a qualidade de vida. Então, hoje a gente sabe que o lipedema tem associação com endometriose, pelo fato de ter maior risco de obesidade, eu diria que talvez até mais risco de câncer de mama. É uma paciente que com certeza vai ter algum grau de desbiose intestinal, que nós observamos muito, estroboloma, podemos até falar depois sobre isso. São pacientes que têm essa fadiga crônica e isso interfere diretamente no trabalho, no casamento. Então, são todos sintomas que nós conseguimos reverter. Sim. Às vezes não totalmente, mas a gente consegue melhorar bastante. E principalmente melhorar a autoestima dessa paciente. Claro. Mas o engajamento da paciente é muito importante. A gente tem uma paciente que ela já voltou comigo em consultório, mas ainda não contigo, deve ser essa próxima semana, que quando eu olhei o lipedema dela, eu falei, ué, cadê? Aonde está o lipedema dela? Né? Só com a dieta. Só com a dieta. Com nada mais, nenhum medicamento. A gente até teve dúvidas do lipedema dela, tu pediu para ela fazer um exame de imagem, ela fez um exame de imagem, uma DEXA, e aí lá tava já, a gente olhou, sentou, realmente ela tava com lipedema, e agora ela voltou em consulta comigo semana passada e eu realmente não consigo mais ver o lipedema dela. É lógico que a gente vê o formato da perna, que é um formato, né, que a gente costuma chamar de perna de palmito, uma perna mais inteira, um joelho também, que é muito característico, mas a fibrose da paciente a gente não vê mais. Aquela gordura que fica ali muito característico no joelho também é uma coisa que não se vê mais, né? Então, é muito satisfatório saber que só a nutrição consegue fazer isso. Não só a nutrição, né, doutor Ivo? Desinflamar toda a suplementação que tu passou para paciente e tal. Mas a gente ainda pode fazer muito por essa paciente, porque a gente até agora fez o básico. Né? Que é suplementar, diminuir processos inflamatórios, tratar a alimentação, e a paciente se colocou à disposição durante 60 dias em fazer o tratamento correto. Não errou pouquíssimas vezes, não dava para contar numa mão quantas vezes errou, e aí o resultado aparece. Né? A gente não pode ficar também trazendo, querendo que todas as pacientes sejam iguais, como a gente já comentou, mas a gente consegue bons resultados quando a gente tem seguir a dieta, seguir o tratamento e se manter. Foco e determinação. Foco e né? determinação. A gente não é coach, né, doutor Ivo? Mas eu acho que cabe a gente manter a paciente dentro do querer, né? Levar para a paciente aquela questão de responsabilidade dela também, né? De querer estar ali no tratamento. Uma pergunta que eu faço para os pacientes é como que você quer estar daqui a 10, 15, 20, 30 anos? Quem você quer ser? Como que você quer estar? Você quer estar caminhando bem? Você quer estar com alguma doença? Você quer estar como hoje, fazendo todas as coisas? Já tem uma doença, mas as limitações do lipedema, como eu falo, é uma doença que a palavra que anda de mão dada com ela é a frustração, né? Porque é complicado, é difícil. Essas pacientes têm uma tendência a ter mais obesidade, a ter mais doença crônica, mais inflamação, mais dor. Então, é que o difícil é, às vezes, encontrar o que vai motivar aquela pessoa a fazer o tratamento. Exato. Né? Você tem que encontrar alguma motivação. Porque é muito mais fácil se esconder, né, doutor Ivo? É muito mais fácil se esconder. Mas aí tem toda uma questão que a gente sempre fala em consulta, que é a questão assim, ó, o marido reclama do cansaço, a relação não é mais a mesma, a paciente não consegue mais... E isso, a paciente acaba cada vez mais se colocando num lugar fechadinho e se deixando lá. É muito mais fácil se esconder, né? Uma doença. É mais fácil se esconder. Muitas dessas pacientes se doam muito para a família e não têm esse autocuidado, né? Não se colocam como uma prioridade, cuidar primeiro de si para depois cuidar dos outros. Exato. Então, até porque para poder cuidar dos outros tem que estar bem. Isso, tem até uma frase que eu acho muito
forte, eu diria assim. A gente pergunta se você morreria pelo seu filho, pelo seu marido. Normalmente as pessoas dizem que sim. Claro, imagina. Mas você viveria pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu casamento, pela sua família? Né? É muito mais difícil você viver do que você morrer. Muito mais. Porque muito viver tem todo o trabalho em cima, né? O fato de você ter que passar por uma questão de privação, por um sofrimento, por ter que ir na academia, acordar mais cedo, isso são etapas que normalmente geram desconforto. Então você tem que estar disposto a fazer aquilo para que se tratando. Passar, né? Passar, porque em algum momento não é que uma chave vira, né? Não existe aquela uma chave, um botão que se liga e desliga, não é isso. Mas o colher os frutos disso tudo é tão legal, é tão, um benefício tão bom que tu não consegue mais viver sem, né? Porque é uma produção de hormônios, de bem-estar, sensação de prazer e felicidade e tudo mais. E o resultado físico, né? Que não tem o que desmotive, né? O que demora, às vezes, é o processo, né? Um dia de academia não muda nada do teu corpo. 2 dias não muda nada. Uma semana praticamente não muda nada. Agora, 1 mês de academia, 1 mês de dieta, você vai ter diferença. Até porque a gente não pode esquecer que nesses pacientes com lipedema em si, a definição é algo muito difícil de acontecer, né? A definição é mais difícil. O lipedema, por mais que essa paciente consiga emagrecer muito bem, faça tudo correto, ela vai ter ainda aquela doença ali no tecido adiposo que vai limitar a definição perfeita, né? Mas... Isso por uma camada de gordura diferenciada, isso porque uma taxa metabólica basal mais baixa, isso porque muitas vezes precisam uma ingesta proteica bem maior, coisas que mulheres, na grande maioria das vezes, não conseguem de primeira. E aí é onde vem a frustração novamente, porque faz e o resultado não aparece. Então, mas a gente também tem pacientes que já vêm mostrando uma definição, que já vêm mostrando uma composição de pele um pouco melhor, uma elasticidade da pele um pouco maior. Essa questão da fibrose bem menor. Então, isso tudo é devagar, mas o resultado vem sim com dedicação. Tem uma dificuldade? Tem, até porque as pacientes com lipedema têm uma taxa metabólica menor, né? Então, até a gente achar de fato qual é a taxa metabólica basal ideal daquela paciente, qual é o consumo ideal daquela paciente, demora um pouco. Né? Muitas vezes não é tão assertivo assim. É importante também a gente lembrar que essa taxa metabólica basal só vai aumentar se a paciente tiver mais músculo. E o que é difícil no lipedema? Músculos. E músculo a gente tem com exercício físico. Então, mudar a composição corporal da paciente é muito importante para ela poder ganhar um pouco mais de taxa metabólica basal, comer um pouco mais, ter mais escolhas alimentares mais saudáveis e mudar a estrutura corporal. Igual a nossa paciente que já mudou a estrutura corporal dela, né? E aí a gente pode ver resultados muito fantásticos, não só nos exames, mas também na parte física, né? Que essa questão do ganho de massa corporal e da troca de músculo trocar gordura por músculo, eu diria que começa muito pelo sono, né? Você vai construir músculo dormindo. Né? E a paciente sempre chega com qual queixa, doutor Ivo? Não durmo bem. Durmo bem, Acordo não tenho um madrugada. sono que seja reparador, ou um sono que acorda várias vezes. Acordo cansada. Ou por ansiedade, acordo cansada, né? Gostaria de ficar dormindo, mas não tenho sono, né? Sim. E eu acho que essa parte do sono é uma coisa que é uma das primeiras perguntas da minha anamnese. Então, a gente tentar regular bem o sono, né? Tentar dormir cedo, acordar cedo, ter um sono realmente reparador, um quarto totalmente escuro e silencioso, seria o ideal. Temperatura, higiene do sono, né? Deixar o celular de lado, evitar as telas e tudo mais. Atividades com estresse, até atividade física muito próximo da hora de dormir, né? O ideal é que a última atividade termine lá pelas 18, 19 horas. Isso é extremamente importante. A distribuição, eu diria, da proteína, né? Quando a gente fala em proteína, eu vejo às vezes muitos pacientes querendo emagrecer, fazendo, por exemplo, uma dieta, um jejum intermitente, fazendo um 16 Muitas vezes por 8. é até pouco, né, doutor Ivo? Acho que entre 10 pacientes, 5 fazem isso, né? E ainda acabam colocando um pouquinho de proteína num intervalo muito curto, né? E o nosso corpo está construindo proteína durante todo o dia, está construindo músculo. Então você precisa ter essa proteína bem biodisponível e sendo absorvida durante todo o dia. Então essa organização que você orienta a paciente a ter isso bem organizado, né? E bem distribuído durante o dia. Eu acho que é muito importante. Se eu tenho 4 refeições no dia, que é o que a grande maioria das mulheres conseguem fazer, eu tenho que ter 4 refeições proteicas no dia.
E não quer dizer que seja um excesso de proteína. O que significa ser proteica? É aumentar a necessidade diária. Não é chegar ao extremo, até porque essa paciente precisa treinar isso também. Eu sempre falo para os pacientes, perder peso é treinável, nutrição é treinável. Perder peso é treinável, aumentar a ingesta calórica é treinável, aumentar a quantidade de proteína é treinável, e a gente vai adaptando. Em algum momento a dieta está com 1,5 de proteína, depois passa para 1,8, depois a gente não vai chegar a 2 gramas de proteína por quilo de peso de uma hora para outra. Sim. A gente não vai conseguir. E às vezes nem precisa tanto, né? E às vezes também não precisa tanto. A gente também tem que lembrar quais são as melhores proteínas para o lipedema. Então, quando a gente está falando de proteína, de suplementação de proteína, a gente já sabe hoje em dia que para pacientes que estão inflamadas, a proteína de colágeno não é uma boa proteína. A gente já sabe que nessas pacientes com lipedema, o ideal seria usar uma proteína vegetal ou uma proteína da carne vermelha, evitar a proteína do soro do leite também. Eu sempre falo para as minhas pacientes rotacionar essas proteínas. Então, no primeiro mês usar uma proteína vegetal, no segundo mês, a hora que acabar lá a proteína dela, compra uma nova proteína de uma nova origem. Se tiver condição, tenha vários tipos em casa e vá rotacionando. Exatamente. Cada vez, quando a gente tem uma dieta muito rotacionada, menos impacto lá para a barreira intestinal a gente causa, né? Então, aí a gente consegue fazer com que o corpo trabalhe o tempo inteiro, né? Porque ele vai trabalhar de forma diferente com cada alimento que tu consumir. Então, carne vermelha, eu acho importante esse esquema do 80-20. 80-20. A gente tentar sempre mais para carne branca. Não ter medo de duas comer vezes na frango, semana. não tem hormônio no frango. Tentar buscar peixe da região, de preferência um peixe fresco. Sim. Né, que são pescados aqui, e tentar colocar isso principalmente na janta, né? Sim. Evitar tanto a carne vermelha à noite, pela digestão, ser bem mais lenta e poder atrapalhar o sono. Sim. Então, carne vermelha de dia, de preferência uma carne mais magra, e é carne comprada no açougue, né? Quando a gente compra carne no açougue, tu tá comprando o quê? Qual é o produto? Carne. Quando você compra peito de peru defumado, tu tá comprando peito de peru e tá comprando conservante, fosfato, tá comprando corante, tá comprando um monte de coisas, porque aquilo ali tem que durar pelo menos 15 dias na prateleira do mercado, então aquilo ali já não se torna mais um alimento. Tudo que é embalado, né? É um produto alimentício. Exatamente. Tudo que é embalado a gente deveria evitar, né? Então, ir no açougue, ir na peixaria, eu sempre falo para os pacientes, né? A gente tem um mundo ideal. O mundo ideal, ele seria fantástico, né? Mas a gente tem dias que a gente não consegue. Então, os dias que eu não consigo, o que eu faço, né? Uma lata de atum em óleo, também poderia ser uma boa ideia. Um peixe já ultra congelado, mas um peixe bom, uma posta, né, boa, sem tanta gordura, um peixe mais leve. Isso tudo cabe a nutricionista explicar para o paciente, entender para o paciente que é super possível. Porque uma coisa é a gente dizer, não, tem que ir na peixaria todo sábado. Uma coisa é a paciente conseguir fazer isso, né? Então, o que a gente pode fazer para ajudar, né? Se não consumia peixe nenhuma vez, começa a consumir uma lata de atum em óleo na semana, 2 vezes, a gente já está num lucro, né? Então, isso também é uma coisa que a gente tem que ir medindo aos poucos, né? Às vezes, os pequenos passos, né? Eu tenho falado muito isso, muito né? mais importantes a do gente que... começar com pequenas mudanças. É melhor você ter pequenas mudanças Sim. do que mudanças muito radicais. Provavelmente, você não vai conseguir seguir aquele tratamento. As mudanças radicais, eu costumo dizer que elas duram até o 14º dia. No 15º, a coisa começa a desandar. E é o que a gente vê na prática mesmo, né? Ou antes até, né? Até antes, exatamente. Então, essa questão da proteína bem distribuída é uma coisa importante. A rotacionalidade de alimentação, a dieta rotacionada. Isso eu bato muito. Até essa semana a gente teve uma paciente que comia ovo com torrada todos os dias há muitos meses. Nós desconfiamos de sensibilidade alimentar. Adivinha o que deu? Ovo, trigo. E em 5 dias, 5 dias ela já referiu uma melhora muito boa da extensão abdominal. Né? Então, o ovo, eu vejo que o ovo, né, é fácil, né? É uma forma de você consumir uma proteína, tem aquele perfil de ser um alimento, uma proteína saudável, de fácil armazenamento. Sim. Né? Ele não estraga. Não podemos dizer que é barato também, né? Acho que a gente tem que falar que é barato e acaba sendo mais prático. É barato e gostoso, tu pode fazer ele de várias formas, só que ele tem um potencial alergênico grande. Quando eu falo para as pacientes em consultório, que eu vou contar aqui agora, elas ficam me olhando como se aquilo fosse um total absurdo, mas o trigo tem 8 proteínas alergênicas, o ovo tem 22. No mínimo. Então, assim, não dá para passar o dia comendo ovo de manhã,
ovo de tarde, ovo de noite, ou repetindo, eu vou jantar ovo hoje, amanhã eu vou jantar ovo de novo, amanhã... Não, isso não dá. Pão com ovo. Pão com ovo, né? Aquele clássico, pão com ovo, né? E um cafezinho com leite. Mas, então, a gente tem que pensar em como trazer, rotacionar essa alimentação, principalmente a proteica maior, mas é muito difícil fazer a paciente entender isso, porque a gente cresce com essa cultura, né? Só que quando a gente vê a paciente colocando em prática o que a gente fala, e quando ela volta e diz que a vida dela ficou muito mais leve de todas as formas, a gente sabe que é super possível. Então, quando a gente está no consultório falando para a paciente que isso é possível, porque a gente já sabe dos resultados e a gente sabe que é possível, né? Então, a gente sempre tem que tentar dieta rotacionada, para evitar os alimentos, essa sensibilidade lá no intestino, né? Essa permeabilidade intestinal. Que você tirar o ovo e tirar o pão é complicado, né? Até o pão a gente tem outras opções. Né? A minha filha tem sensibilidade alta, leite, ovo e trigo, então pão você consegue. É difícil, né, doutor? No dia a dia isso é difícil. Mas o pão, eu diria que a gente tem mais possibilidade, né? Muitas. E a gente não pode esquecer que hoje, se botar na internet, tem 200 receitas. Marcas de receitas, e hoje a gente marcas de pães, a gente usa, você indica, eu indico muito também, aqueles pães veganos que são ótimos. São ótimos. Né? Você faz congelados, não estragam, descongela de um dia para o outro, ele fermenta naturalmente, é um sabor muito gostoso, né? E é um pão com muito menos, lógico, vai ser farinha ainda, sim, né? Ele vai ter a sim. caloria dele ali da farinha, do pão, porém vai ter um potencial alergênico. É que assim, a gente não pode esquecer que entre o perfeito e o ótimo, a gente precisa ficar com o ótimo, não com o perfeito, né? Então assim, a paciente não consegue tirar tudo, mas consegue melhorar, já tá bom. Né? Então, ontem mesmo, a gente estava conversando hoje sobre uma paciente. Antes de dormir, pão com ovo. Um clássico, pão com ovo. Aí, o que eu combinei com ela? A gente fez vários combinados durante a consulta. Essa é uma paciente que ela ganhou uma dieta qualitativa e não quantitativa, né? Que a gente costuma dizer que essas são as pacientes que precisam de um pouquinho mais de tempo para engatar no processo. Paciente do Maranhão? A paciente do Maranhão. Aí, eu combinei com ela que pode ser o pão com ovo, mas agora vai ser um pão integral. Agora vai ter alface, tomate e cenoura, junto com o ovo. E ela não vai comer ovo todos os dias. No outro dia ela vai comer frango. No outro dia ela vai pegar... Atum. No outro dia ela vai pegar o que for. Pega a proteína que sobrou do almoço e transforma num bom sanduíche. E aí, quando eu falei isso pra ela, eu vi que o olho dela fez assim... É simples, é só pegar o que tá no almoço e colocar no sanduíche. Porque se for pra gente parar pra pensar, a fatia de pão é o arroz. Se for pra gente parar de pensar, a fatia de pão é a batata doce. Mas quantas vezes tu faz isso por dia? Tu come pão de manhã, de tarde e de noite? O que falta de cor nessa refeição, né? Porque pão com ovo não tem nada de nutrição aí. Agora, um pão integral com ovo, alface, cenoura e tomate é outra coisa. Como o teu corpo vai receber essa refeição é que faz toda a diferença. Isso é bem interessante, né? Quando a gente imagina entrando, eu falo para paciente, imagina entrando um pratinho de macarrão lá no teu intestino. Aquele macarrãozinho processado, só ele. Que vai ser digerido, vai virar uma pastinha. Meia hora tá com fome. Em meia hora aquilo ali já foi absorvido, te deu um pico glicêmico enorme. E daqui a 1-2 horas você já vai estar com a glicose baixa e o teu corpo morrendo de fome. Agora, pega aquele mesmo macarrão, coloca no meio um franguinho ali misturado, coloca bastante salada, um monte de fibra de legumes e verduras. Qual é a velocidade da absorção daquele alimento? E ninguém tirou o macarrão. Vai ser muito mais lento e ninguém tirou o macarrão. Ninguém tirou o macarrão. Então, isso eu acho muito incrível, você ter essa noção, essa clareza de que a dieta, é por isso que a gente precisa dessas fibras na dieta. Né? Para você reter água e lentificar a absorção daquela refeição. Deixar esse estômago com mais saciedade, né? O esvaziamento gástrico menor, né? Mais lento. Hoje mesmo, uma paciente me contou agora em consultório que ela, durante 2 semanas, os clássicos 14 dias, durante 2 semanas ela seguiu tudo muito bonitinho. Ela fez tudo que eu expliquei para ela e tudo mais, mas na 3ª semana o trabalho dela dobrou e ela se perdeu já nas compras do supermercado. Ela já não conseguiu ir no supermercado, então ela acabou comendo o que tinha em casa. Aí já começa um erro, né? A organização em relação à alimentação, a dieta em si, o planejamento alimentar começa com as compras. Então, ela falou para mim que as refeições dela pararam de ser proteicas. Ela começou a não conseguir comer mais tanta proteína. E o que aconteceu? A vontade de comer açúcar aumentou. E ela falou assim pra mim, é impressionante como isso foi rápido. E é rápido, né? A gente só precisa esperar o corpo dar sinais, entender os sinais do corpo, estar disposta a
o processo. Então, quando ela se ligou que de noite, depois do jantar, ela estava querendo comer um doce, ela, ué, mas aonde que eu tô errando? O que está acontecendo? Ah, eu tô pulando café da tarde. Ah, o meu café da tarde tá só um bolinho de banana. Ah, o meu café da tarde tá só uma maçã. E ali já começa o erro que, geralmente, a grande maioria das mulheres, eu posso falar isso com muita certeza, é do café da tarde pro jantar. Que daí começa a despencar tudo que elas não conseguem manter durante o dia. E aí, hoje em dia, na correria, quem não chega cansado, estressado em casa, não vai ter paciência, nem se organizou para ter mais ou menos uma janta pronta. Né? Muito paciente me pergunta, mas você janta comida de noite? Fala, sim, eu janto comida. Sim, que né? bom que janta comida de novo. Então, né? a gente, se pudesse organizar, faz mais no almoço para sobrar para janta, né? Ou na passada do mercadinho ali do bairro, já para e já compra alguma coisa. É tudo muito simples, né? Só que Depende assim, ó, da organização. isso. É tudo muito simples, mas a gente tem que conhecer, a gente tem que ir na nutricionista para trocar uma ideia, para aprender, né? Isso é simples. Na verdade, o que eu gostaria da gente começasse a falar é que o tratamento nutricional no lipedema não é simplesmente a dieta, né? A dieta é o que vai manter essa paciente com o manejo da dieta melhor, mas existem fases no tratamento nutricional de lipedema, né? Então, assim, primeiro a gente começa pelo quê? Segundo, a gente tem que olhar para quê? Terceiro, a gente tem que olhar para quê? A última coisa que a gente vai olhar é para aquela pele daquela paciente, porque não adianta eu tratar uma pele onde o corpo vai estar inflamado. Né? Então, começar cuidando do intestino da paciente, começar diminuindo as hipovitaminoses da paciente, depois cuidar do fígado dessa paciente, depois cuidar das articulações dessa paciente e depois cuidar da pele da paciente, depois manter tudo isso que eu posso dizer que eu ensino as minhas pacientes nesse processo todo e como é que elas vão manter isso durante o resto da vida, né? Então, não é simplesmente uma dieta. Quando a gente passa uma dieta, o que está por trás de tudo aquilo, né? Num primeiro momento, o intestino e hipovitaminose. No segundo momento, vamos cuidar do fígado, para a gente conseguir diminuir o estroboloma, que é algo bem importante, né? No tratamento de lipedema, a gente não pode deixar o estroboloma aconteça, né? Terceira fase, cuidar das articulações dos pacientes. São pacientes que têm problemas articulares muito recorrentes. E aí, por último, a gente vai tratar da pele dessa paciente, né? Vamos explicar o que é estroboloma, que eu duvido que alguém entenda exatamente estroboloma o que é. Eu costumo brincar que não é um palavrão, né? Estroboloma o que acaba acontecendo? A gente tem bactérias em todas as partes do nosso corpo e no intestino a gente tem um conjunto de bactérias que a gente chama de estroboloma. E aí, o que acaba acontecendo é que esse conjunto de bactérias, quando a gente vai fazer esse processo de liberação, de excreção do estrogênio, o fígado tem que estar muito bem funcionante, porque o fígado inativa o estrogênio para ele ser excretado através da bile. Tá entendendo? Tá entendendo? Tá. Então, através da bile ele vai ser excretado. Só que o que acaba acontecendo? Se eu tiver excesso dessas bactérias estroboloma lá no meu intestino, ele vai ser conjugado de novo. E aí, quando ele é conjugado de novo, ele é ativado novamente. E aí, o que acaba acontecendo com o estrogênio? É aquela bagunça no estrogênio de uma paciente que tem uma doença estrogênica. Vou explicar de uma forma mais simples. Sério? Tem? Sério, tem. Tá. Diria assim, os hormônios eles são excretados pelo intestino. Sim. O nosso corpo, ele coloca um sinalzinho, um radical glucuronídeo ali, que é como se fosse uma bandeirinha. Sim, tá. Em cima da cabecinha lá do estrogênio. Quando aquele estrogênio está no intestino com aquela bandeirinha, a nossa flora olha, não, esse estrogênio ele pode ir embora, ele pode ser excretado pelas fezes. Se você tem muito das bactérias que podem tirar aquela bandeirinha, que fazem a glicuronidação, que é a glicuronidase, que é uma enzima, você tira essa bandeirinha. Quando você tira a bandeirinha, o teu intestino vai lá e absorve novamente aquele estrogênio. Porque ele precisa da bandeirinha. Qual é o problema de você reabsorver o estrogênio? Isso tanto na endometriose como no lipedema, nós temos uma predominância do estrogênio. Então, você produz uma parte do estrogênio, mas você também reabsorve. Quando você reabsorve demais, por uma desregulação do estroboloma, você vai estar aumentando a prevalência estrogênica. Esse estrogênio vai passar lá na coxa, no quadril daquela paciente. Que a gente não quer. Que a gente não quer que ele passe lá em níveis tão altos. E a gente vai ter uma ativação maior dessa alteração da gordura da paciente. Então, é tirar a bandeirinha e colocar a bandeirinha. Tá com bandeirinha, vai embora. Tá sem bandeirinha, volta para o corpo. Sim. Voltou para o corpo, aumentou o estrogênio. Sim. E isso é uma outra forma. Eu acho que quando a gente fala de tratamento nutricional, cabe a gente olhar para esse fígado para que isso tudo aconteça. Então, num primeiro processo, o fígado acaba sendo
sobrecarregado para dar conta de tanta inflamação. Acho que por isso é uma que às vezes é segunda importante etapa. os pacientes entenderem por que se você está comendo melhor, está emagrecendo, o teu fígado vai ser Isso sobrecarregado. isso é uma dúvida constante, né? Porque muitas toxinas, elas são armazenadas no tecido adiposo, na gordura. E quando você começa a emagrecer ou emagrece muito rápido, o teu fígado tem que dar conta daquelas toxinas. Sim. Porque o fígado, ele é o nosso filtro, ele faz um detox de tudo que é ruim. Né? Tudo que entra pelo intestino passa primeiro pelo fígado e tudo que está circulando, todo o sangue, ele é, vamos dizer assim, reavaliado pelo teu fígado, e tudo que for toxina, ele vai ter que utilizar todas as fases de detox ali para resolver aquele problema, seja ele o álcool, seja alguma outra toxina, seja qualquer coisa que ele precisar tirar do nosso corpo. Né? Então, isso ele vai consumir vários minerais, várias vitaminas que serão depletadas. Né? Então, esse paciente ele tem que ter um aporte nutricional pensando que o fígado dele vai ser sobrecarregado. A gente tem que lembrar sempre que para transbordar no sangue tem que encher os copinhos todos, né? Isso aí é bem interessante, né? Esse conceito do que é que você está olhando quando você dosa, por exemplo, um zinco no teu sangue. Você está dosando o que está andando. Tá sobrando, né, doutor? Sobrando, que tá circulando. Quando você vê que você tem, por exemplo, uns sinais de unha ruim, imunidade, tireoide, e você precisa repor o zinco, você vai primeiro, como se o sangue ele fosse um entregador, eu digo para o paciente. Ele vai passar em todos esses órgãos, vai distribuir aquele zinco, vai ter que encher todos aqueles compartimentos que estão em déficit para depois sobrar no sangue, e aí assim a gente observar que o zinco ficou alto. Ah, não, agora o zinco tá bom. Sim. Tá bom é porque ele sobrou. Sobrou. Exato. E já que a gente está falando desse tema, vamos falar um pouquinho de suplementação, doutor Ivo. Vamos. Quais os suplementos para lipedema que a gente começa o tratamento? Suplementos. Se nós considerarmos um paciente inflamado, pensaria muito em vitamina D. Né? Vitamina D hoje já conseguimos, graças a Deus, mudar um pouquinho a visão sobre os níveis de vitamina D. Antigamente, até 20 já era considerado normal, acima de 20. Hoje já estamos falando algo em torno de 50, 60. A medicina integrativa fala até de 80, 120. Né? Lógico, sempre utilizando a vitamina K2 e MK7, porque ela vai direcionar o cálcio que vai ser mais absorvido para os ossos, e para esse cálcio não ficar, por exemplo, gerando uma calcificação numa placa ateromatosa. É por isso que a suplementação feita por médico nutricionista é mais bacana. É mais direcionada do que aquelas que a gente compra na farmácia. Sim, então encontramos muito, né, pacientes usando doses altas de vitamina D sem a K2 e MK7. Sim. Então, essa fórmula de K2 e MK7, podemos utilizar a astaxantina junto dessa fórmula, podemos utilizar a vitamina E, que são todos antioxidantes. Então, o que é a importância da vitamina D? Vitamina D, quando nós falamos que ela previne, que ela evita o excesso de inflamação, não que ela diminui o processo inflamatório, mas ela regula. Né? O nosso corpo ele precisa inflamar na medida certa. Quando você tem pouca vitamina D, você pode inflamar demais. Né? Então, a vitamina D ela é importante para essa autorregulação da resposta do teu corpo a um processo inflamatório. Então, isso é muito importante. Também vai atuar muito no intestino a vitamina D, né? Para a saúde intestinal ela é muito importante. Imunidade? Complexo B eu acho que é muito importante. Energia, né, doutor Ivo? Acho que complexo B é bem importante. Energia, que a gente cognição. Exatamente. Abaixo de 300. Lipedema, já cansada, temos B. muito claro cansaço, piora da memória, da cognição, do raciocínio. É bem evidente isso. Uma coisa que eu bato muito, até ontem estava falando sobre isso. Muitos profissionais pedem apenas a B12. E aí quando vão fazer suplementação, suplementa apenas a B12, mas e o resto? E a B1? E a B6? E a B2? E a B6? E a B9, né? Que seria o trio da metilação, né? Muito importante para a homocisteína. A B2 para o ciclo do folato. Então, essas vitaminas, elas têm que ser reguladas. Por isso que, às vezes, a gente gosta de fazer produto manipulado, né? Porque eu pego um paciente com 900 de B12, tá ótimo, mas e a B6 e a B9 estão baixos? O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma fórmula manipulada. E a gente já quebrou a cabeça nisso, né? Vamos fazer uma fórmula manipulada com menos B12 com mais B6 e B9, porque essa é a necessidade daquela paciente. E qual é a melhor forma de absorção? Isso tudo a gente pensa também. Forma de absorção a B12, como é uma vitamina
lipossolúvel, podemos fazer ela de forma oleosa intramuscular, podemos fazer endovenoso. Então, a vitamina B12 podemos fazer sublingual, né? Hoje a gente tem testado até algumas fórmulas com as farmácias que a gente trabalha, Sim. Comprimidos orodispersíveis, justamente para esses pacientes que já têm... Pastilhas também. Pastilha. Eu estou usando de pastilha, eu acho sensacional. Eu acho que é muito rápido a diferença que tu vê, principalmente na energia. Eu acho que isso é fantástico. Tomar pela manhã esse complexo B em pastilhas é fantástico, é um resultado rápido. O ômega 3 eu acho extremamente importante, né? Pelo menos aí... Se fosse pra gente dizer um suplemento, a gente falaria do ômega 3? Se fosse um só? Combater a inflamação. Combater a inflamação, eu nunca diria que é um só, acho que diria que tem alguns muito importantes. NAC, ômega. Mas o ômega 3 eu acho muito importante. Eu diria que a gente tem que tomar muita atenção na quantidade de EPA e de DHA. Quando você compra um comprimido de ômega 3, por exemplo, os melhores comprimidos que a gente tem no mercado, o que está escrito? 1000 miligramas de ômega. Né? O quanto que tem de EPA, o quanto que tem de DHA dentro tem que ser avaliado. Então, o ideal seria o quê? Uma relação, uma proporção de 2 para 1, de 3 para 1. Então, para você normalmente ter uma dose satisfatória... Quantas cápsulas são? Teria que tomar de 3 a 4 cápsulas por dia. Exatamente. Eu pego pacientes tomando uma cápsula. Isso não isenta comer óleos e gorduras boas na dieta. A gente também não pode esquecer, né? Complementar com as oleaginosas e com outros tipos azeite de gordura. Oliva, abacate, coco, enfim. Isso. Não adianta a gente falar também só da suplementação. Tem que ter esse sinergismo, né? Outro suplemento eu diria muito importante seria a cúrcúma. Combater processos inflamatórios, né? Processo inflamatório, a dor antioxidante. da paciente, né? A coenzima Q10 eu acho que é uma vitamina que não... suplemento que não pode passar. Para um gerador de energia, aumenta a saúde. A astaxantina é um antioxidante que é 50 vezes mais poderoso que a vitamina C. Eu acho que isso tem que estar presente, principalmente para pacientes que podem ter já alguma ateromatose de carótida e talvez de aorta, né? Então, alguma coronária. Esses pacientes eles têm que ser suplementados com doses maiores de astaxantina. Outro suplemento, o NAC, que você falou, está muito em alta, a N-acetilcisteína ou acetilcisteína. NAC é muito legal para a gente diminuir a inflamação da paciente, né? Essa produção excessiva de inflamação, de muco, de fibrose, disso tudo. Não quer dizer que não vai tirar, não é isso que a gente quer dizer, mas é diminuir, né? Diminuir esse processo inflamatório da paciente. Esses suplementos todos, eles vão ajudar a que a inflamação saia mais rápido, né? Então, vão dar mais suporte para o teu corpo conseguir trabalhar com aquele processo inflamatório, porque a inflamação é o quê? É uma forma de agressão. Sim. Né? Você está sendo agredido, como você vai responder e resolver aquela inflamação, isso gera muito trabalho para o teu corpo. Então, esses suplementos, eles vão dar, vamos dizer assim, mais armas para o nosso corpo desinflamar mais rápido. Pensando em saúde intestinal, glutamina. Algumas pacientes precisam fazer uso de glutamina. E eu acho que tem um que... eu gosto muito de falar de 3 suplementos, principalmente para essa questão da energia e disposição das mulheres de lipedema. Como eu tenho lipedema, eu sei disso, né? É algo que todo dia tem que vencer um cansaço extremo. Creatina, complexo B, que a gente já citou, e coenzima Q10. Acho que para isso a gente consegue já começar a ter mais aquela disposição e aquela vontade de fazer alguma coisa todos os dias, né? Mas a glutamina não ficaria de fora, nem a creatina. Acho que também são 2 suplementos muito importantes. Um outro suplemento, que daí seria um hormônio, seria o cortisol bioidêntico, a hidrocortisona base, que eu acho que é um tipo de hormônio que é muito discutido, né? O termo fadiga adrenal, disfunção adrenal. Tem gente que gosta, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, diz que isso não existe, mas na prática a gente observa... É muito engraçado que os exames mostram, né? Os exames mostram, mas não quando existe, você né? aprende a correlacionar o sintoma clínico do paciente, Sim. né? Aquele paciente que tem um cansaço muito pontual. Doutor, depois do almoço... Eu durmo muito e durante o dia minha vontade é que o mundo acabe em barranco para eu morrer encostado. Né? Então, esse paciente, você vai olhar o que lá no exame dele. Sim. Um cortisol razoável pela manhã e um cortisol salivar já baixo a partir do meio-dia e muito baixo no fim do dia. E aí, pontualmente, vamos usar nesses horários em específico. É que o cortisol, eu vejo que assim, ó, eu dou cortisol, mas eu sempre falo que é igual você usar uma muleta para quem quebrou o pé. Você vai usar por um período e você depois vai continuar andando sozinho. Posso dizer isso, né, doutor Ivo? Quando tu me dá, tu já me diz assim, ó, é pontual, até melhorar isso, né? O que baixa muito o nosso cortisol? Estresse crônico, né? Situações que piora muito o muito lipedema? importantes. Estresse. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Às vezes a paciente, assim, ó, eu acho que esse realmente é o meu caso. O estresse piora muito meu lipedema, porque a minha alimentação é boa, minha suplementação é boa, agora em uso de hormônio, agora com o DIU controlando a endometriose, e a gente ainda vê o estresse sendo o causador maior das minhas dores de lipedema, né? E lembrando que eu acho muito interessante, a gente vê pacientes, eles referem uma melhora muito significativa na energia
quanto pior eles estão, melhor eles ficam. Aham. Né? Então, aquele paciente que está com uma B12 lá de 210, está com cortisol muito baixo. Quando você repõe esses suplementos, a melhora dele é gritante. É dias, né? É 10, Dias, 12, 2, 15 3 dias. dias ali, às vezes com cortisol, Rápido. e já faz uma suplementação de B12 intramuscular. O paciente já refere melhor. A anemia também é outra Exato. coisa importante, Anemia né? é muito Eu acho que é recorrente. uma coisa muito importante que eu diria que é a base do tratamento todo seria essa visão muito séria para ferritina, né? A gente não hipovitaminose pode de olhar tratamento, só né? hematócrito e hemoglobina, sempre ter essa visão de que o ferro ele é extremamente importante para a tireoide, para o fígado, para o sistema imune, né? Nada funciona sem ferro. Sim. Né? E aí eu já vou linkar com essa questão da tireoide, né? No lipedema a Do gente tem de hipotireoidismo subclínico, que 27 a aparece muito. 36% de chance da paciente com lipedema ter hipotireoidismo. Sim. Né? E hoje essa questão do hipotireoidismo subclínico, que é onde você já observa ali um T4 livre, um T3 livre um pouco mais baixos e a paciente sintomática com TSH não tão alto, caracteriza o hipotireoidismo subclínico. e E aí- isso é a relação com o cansaço também, É né? isso que eu ia dizer. E agora? E aí fica difícil da gente dizer, será que isso é a tireoide? Será que isso é Cortisol, o será que é cortisol? só B12? Será que é um lipedema? Será? E por isso que a paciente melhora tanto, né? Porque a gente tem que ser muito assertivo também. Eu acho que parece que quando a gente está falando de tudo isso, fala, meu Deus, mas é muita coisa, é muito suplemento, é muito... A gente vê isso na prática, né, doutora Iva? Os pacientes às vezes chegam e falam assim, ó, é muita coisa que eu tenho que fazer, mas aquilo não é pelo resto da vida. É que a fadiga crônica, eu falo que é igual acidente de avião. Normalmente é multifatorial. Você não vai Sim, encontrar sim. um problema apenas que causou aquele sintoma. Então, pega uma paciente com fadiga crônica, provavelmente ela pode ter uma deficiência de ferro, Sim. tem o estresse crônico associado com cortisol alterado, Que daí o sono uma já deficiência de vitamina, um sono desregulado. E aí, quando você começa a arrumar tudo isso, né, infelizmente a gente acaba dando várias fórmulas, essa polifarmácia que a gente acaba gerando, né? Mas eu sempre falo para o paciente, quanto mais receita você ganhar, pior você tá. Então, quanto mais você se esforçar, E o quanto que... melhor você comer e começar a trazer esse suplemento da tua dieta, menos receita você vai receber. E o que a gente vê são os pacientes que voltam depois de 3 meses, por exemplo, contigo, com uma diminuição muito grande dessa suplementação. Lógico, porque, por exemplo, o paciente conseguiu modular o estresse, melhorou o cortisol, está se sentindo bem, a gente tira. Sim. O paciente já fez a reposição de vitamina D, às vezes usa uma dose só de manutenção. O paciente já repôs o ferro que precisava, já não precisa mais. Tá fazendo atividade física, tá dormindo melhor, porque tudo isso entra num combo. A gente não vai só suplementar, a gente não vai fazer só isso. A gente vai falar sobre a higiene do sono, a gente vai falar sobre a importância da atividade física, a gente vai falar sobre a dieta, a gente vai trazer tudo. Não é simplesmente jogar a suplementação, é fazer com que o paciente mude o estilo de vida dele. E aí tu falou dos 4 pilares, que para mim são os mais importantes, né? Sono, atividade física, a dieta e a suplementação. e a suplementação. Exato. Que é o que a gente tecla todo dia. É o que a gente fala todos os dias. Estresse, eu diria também, um fator extremamente importante. Para o que lipedema, entra, né? com toda certeza, meu Deus, muito, né? Vamos mostrar o resultado da paciente. Vamos mostrar o resultado da paciente. Acho que é bem legal. Isso é uma bioimpedância. Eu vou começar a falar, depois tu já eu vai. complemento. Isso é uma bioimpedância de uma paciente nossa que veio a primeira vez em março de 2024. E 6 meses depois, ela voltou, depois de ter seguido à risca todas as nossas falas, inclusive sobre esses 4 pilares que a gente acabou de falar. A suplementação, a dieta, o sono e a atividade física e o estresse, que era uma paciente também que o trabalho é algo muito gritante na rotina dela. E esse é o resultado dessa paciente aí, fantástico. O doutor Ivo pode falar um pouquinho melhor sobre a mudança na paciente composição, de né? 46 anos, ela veio em março pra gente com um quadro de lipedema bem claro, um lipedema já no estágio 2 para 3. O lipedema... O doutor Ivo, ela veio pelo lipedema? Ela veio pelo lipedema. Ela já veio tava pelo lipedema. desconfiada do lipedema. Uma amiga dela falou, ela já tinha desconfiado. Ela veio por isso mesmo. E a gente fez todos os exames, fez a rotina ginecológica, estava tudo certo da parte ginecológica e a gente ofereceu para ela o nosso planejamento do lipedema e ela estava um pouquinho inflamada, tinha bastante dificuldade na dieta, não fazia tanta atividade física, então nesse início a gente acabou tendo uma visão mais de melhorar realmente a organização da vida dela. Sim. E quando ela voltou, ela veio nesse intervalo de 6 meses, ela consultou acho que 3 vezes comigo
e umas Comigo foi 2. 2 vezes com você. Então ela teve 60 dias. 5 encontros, 3 comigo e 2 com você. E nesses 6 meses, quando ela chegou na consulta, ela chegou um pouquinho desmotivada, porque ela Depois tinha de 6 perdido, meses, né? depois de 6 meses, ela tinha perdido apenas 4,4 kg. Apenas. Só que na bioimpedância dela, nós observamos o quê? Que ela teve um ganho de 600 gramas de massa muscular. Não podemos esquecer que é uma paciente com 46 anos de Paciente idade. que não está usando hormônio, simplesmente com Nem dieta medicamento. e simplesmente com atividade física. Ela não está usando nenhum medicamento hormonal, não está usando testosterona e nem usou nada para emagrecer. Foi simplesmente organização. E essa paciente perdeu 5 quilos e 600, se eu não me engano, de gordura, tendo uma perda de 6% de gordura, Peso ou total. seja, ela perdeu 6% em 6 meses. Então, depois que você baixa de 5%, você já começa a ter um impacto na tua saúde muito importante. Pressão arterial, diabetes, todas essas Você questões de diminui processos risco de inflamatórios, doença cardiovascular, de cardiovasculares. eventos cardiovasculares seguidos de morte. Então, esse resultado é um resultado muito importante. E essa paciente, ela tinha tirado foto com a gente no primeiro dia, né, no dia que ela veio, e depois ela tirou foto agora. E o que foi muito legal? Que ela não imaginava como que ela estava antes. Ela foi se acostumando com o padrão, com essa mudança corporal dela durante 6 meses. E quando ela viu a foto que a gente colocou ali o antes e depois, ela ficou muito feliz. E a gente também fica muito feliz, né, com o resultado da A paciente. gente fica feliz até que a paciente deixa a gente mostrar, Isso. né, esse resultado para vocês, para que a gente veja que Agradeço muito a ela, porque tenho certeza que isso... mostrar para outras mulheres que é super possível. Isso né? pode mostrar e trazer como resultado. O que eu acho importante dessa paciente? Lembra quando você falou antes no início do podcast do 80-20? Essa 80-20. paciente me falou que ela fez 80-20. Exatamente. Ela porque errou eu 20%, expliquei isso para ela. mas ela conseguiu acertar ali 80%. E tá aí o resultado. Né? Uma paciente que perdeu muita gordura abdominal, ela teve uma melhora, corporal dela a estrutura mudou, né? corporal, a diferença já dos ombros, né? A postura dela modificou. Até porque ela perdeu muita gordura visceral. Tem uma outra foto, eu acho que a gente poderia mostrar, que é uma foto que ela tá de costas. E aí mostra um pouquinho a gordura ali ao redor e essa foto gordura das costas ali, principalmente dos flancos, eu achei que foi uma mudança muito evidente. Muito. Né, de Se mudança a gente for do corpo falar de dela. lipedema, a gente consegue ali ó, na parte inferior da coxa ver a diferença na banana ali do glúteo, também a gente consegue visualizar a diminuição daquele culote na lateral, a diminuição daquela gordura que fica ao redor do joelho também. Até mesmo a gente consegue reparar a diminuição na circunferência da panturrilha da paciente. Da panturrilha, olha a diferença dos ombros dela. Os ombros. A diferença. Como tu falou, né? A questão de postura. A postura dela melhorou um monte. E agora essa paciente, ela vai passar por um segundo estágio. Então essa paciente agora, ela está totalmente desinflamada, já está com a dieta bem estabelecida, com o treino. Agora, com essa idade, o que a gente observa? Um pouco de deficiência de testosterona. Então agora a gente iniciou a reposição hormonal. E isso com certeza vai alavancar ainda o emagrecimento dela. Mais o resultado dela. Vamos usar uma dose fisiológica, é uma paciente que não tem nenhuma outra intenção, mas ela quer ficar saudável. E o que eu acho importante dessa paciente? É a disposição dela em querer se cuidar. Né? Prontamente ela saiu do meu consultório, já marcou com a Luísa, com a nutricionista, já começou a dieta, teve contato com a gente, tirou dúvida, comprou a meia, ajustou, foi comprou fazer a meia. atividade física, contratou um personal. Não quer dizer que tem que fazer tudo isso, gente. O que a gente está querendo dizer é a disposição. É o querer da paciente, né? Ela se mostrou totalmente disposta e toda vez que ela tinha uma dúvida, ela entrava em contato. Né? Isso é muito legal. A paciente está disposta a mudar. Ela veio desmotivada e foi embora outra. Muito feliz. Outra pessoa, né? É muito, muito bacana esses resultados. Muito bacana mesmo. Isso que vale a pena o nosso trabalho, né? Porque uma paciente que realmente sai do consultório melhor, mais saudável e mais feliz, não tem preço para nós. Mais saúde, né? Isso já tá dizendo tudo. Falando um pouco sobre a meia de compressão, né? Tem várias linhas de pensamento. Eu utilizo normalmente uma meia feita com tela plana, que é uma meia bem mais rígida, assim, eu diria, com menos elasticidade, e ela gera uma compressão muito uniforme da panturrilha da paciente. Eu lembro que o uso da meia de compressão no lipedema, ele é muito importante para a circulação, muito importante para você ajudar a distribuir melhor a circulação do sangue na perna, ajuda como uma prótese de panturrilha, eu brinco,
Exatamente. Paula Frederic usou esse termo e eu não esqueço. A dor, né, doutor Ivo, ela E ela desaparece. melhora muito com o a uso sensação de dor. inchaço e o peso na perna, né? É uma meia que ela não é muito bonita, mas o paciente, quando usa ela, depois ele não quer tirar a meia. Não quer. É lógico, alguns pacientes preferem usar uma meia maior, uma meia que vem até a cintura. Hoje em dia tem outras coisas também, né? Tem Tem outros uma tipos calça, de meia. A tem diferença outros tipos dessa de meia que normalmente a gente usa é que ela é uma meia que ela é mais cara, mas ela dura bastante tempo, né? Então, isso eu acho muito importante. Associação com a drenagem linfática, com a hidroginástica. Eu acho muito importante para pacientes que realmente têm muito peso. Então, dessa parte mais voltando para o tratamento estético e de terapia compressiva, né? Hoje a gente tem a Clínica Valverde ali ao nosso lado, onde a gente tem uma fisioterapeuta que vai saber fazer uma bota compressora, tem a plataforma vibratória, que ajuda muito na dor. Tem a drenagem, que é bem legal. A drenagem linfática, muito interessante. Agora também a gente conta com uma massoterapeuta... integrativa, né? Integrativa, que faz um tratamento mais voltado para a lesão mesmo, mais uma massoterapia de terapêutica, seria o termo correto, né? Então toda essa parte estética é muito importante, lógico, tudo isso custa, então a gente vai saber escolher aonde aplicar melhor a indicação de cada uma. E eu acho que isso faz total diferença, a gente saber em que momento a paciente vai poder fazer isso, e é onde acontece a integração dos profissionais. É isso, muitas vezes a gente tem que escolher, né? Porque nem todo mundo consegue fazer tudo que a gente gostaria, então você saber escolher e até apontar para o paciente quais são os melhores tratamentos ou os tratamentos mais importantes que ela precisa fazer primeiro para saber aonde ela vai investir o dinheiro dela. É muito importante, né? A gente tem que ajudar o paciente a decidir e não simplesmente jogar tudo e... O que seria o mais importante agora, o que vai ser feito depois, não esquecendo que para tratamento estético tem que desinflamar primeiro, não adianta fazer nada enquanto estiver inflamada, a gente não fala sobre isso nas consultas, a gente sempre diz para a paciente que o primeiro passo é desinflamar para depois passar por qualquer tratamento estético. Mas a importância de estar todo mundo integrado na mesma fala, né? Todo mundo saber o que de fato agora é o momento de fazer. E uma pergunta, doutor Ivo, que eu acho que as pessoas devem às vezes se fazer é: como que eu sei que eu estou inflamada? Quais são os sinais? Então, isso a gente utiliza muitos exames de laboratório para avaliar a inflamação, né? Utilizamos o PCR ultrassensível. Ideal de um PCR estar abaixo de 0,9, 0,1. Né? Encontramos pacientes com muita frequência, assim, com 1,5, 2, 3, né? Que são graus leves de inflamação. O fibrinogênio, né? Também considero ideal abaixo de 250, aceitável até 300, mas a partir daí ele já aumenta. E uma homocisteína? Né? Homocisteína ideal abaixo de 8. Lembrando que a homocisteína, além de marcar a inflamação, ela é também um marcador de risco de doença neurológica e ela é um marcador de doença cardiometabólica. Então, a homocisteína, ela serve como marcador geral, principalmente do trio da metilação. Porque a homocisteína, ela vem a partir do ciclo da metionina e ela pode seguir para vários caminhos ou voltar para a metionina. E aí a gente depende muito do trio da metilação, que é a B6, a B9 e a B12, e indiretamente do ciclo do folato vem a B2. Então, essas vitaminas, normalmente quando você pega um paciente assim, ó, tá com uma B12 muito boa e ele não tem dosado os outros, pode ir lá olhar a B6 e a B9, que talvez esteja com deficiência. Né? Então, essa visão mais geral do complexo B é muito importante. E isso é bem claro, né? Você pega um paciente com 20, 30 de homocisteína, começa a repor, ele começa a comer direito e ele desinflama muito rápido. E a gente não pode esquecer que quando o paciente está lá, a gente está fazendo anamnese, nossas perguntas, né, na consulta não são só exames laboratoriais, né, doutor Ivo? A gente consegue visualizar esses processos inflamatórios quando o paciente fala: eu tenho diarreia crônica, eu tenho uma queda de cabelo que não passa, eu tenho um cansaço, eu não durmo. Isso tudo também são sinais de processos inflamatórios. É muito comum. As dores articulares. Dor de cabeça, vários tipos de sintomas podem nos alertar, né? Dar aquele start, esse paciente pode estar inflamado, paciente obeso, né? A gente não pode esquecer das dermatites, que a gente sempre vê, essa questão de pele. Dermatite é uma coisa muito comum, né? 50% das pacientes com dermatite pode ter relação com sensibilidade alimentar. Né? Eu diria... Com certeza uma desbiose intestinal, né? Que um exame de sensibilidade alimentar a gente tem usado cada vez mais e a gente é muito assertivo nisso, né? Porque não é um exame barato, custa em torno de R$900. Quando você desconfia, normalmente tem.
né? E é um exame... A gente até fala isso, né, doutor Ivo? Só vai fazer para ter certeza do que Quando tem, o do paciente que a fica gente com vai dúvida, às tratar. vezes eu brinco até, ó, se não der nada, eu pago o exame, porque vai dar. Vai né? dar, com Vai toda dar, certeza. ainda mais com esses pacientes com dieta muito Com monótona. toda certeza, paciente como ovo de manhã, de tarde, de noite, pão de manhã, de tarde, de noite, isso a gente já sabe, por isso a importância da dieta rotacionada. Estresse Exato. com alimentação ruim e monótona, pode contar que você vai ter hiperpermeabilidade, o leaky gut, e aí vai ter sensibilidade alimentar. Exato. Né? E isso aí influencia direto nessa desinflamação, no emagrecimento do paciente. Por isso que é tão importante a gente tratar o intestino como uma das primeiras coisas que a gente faz e tratamento de a gente lipedema. já pensa isso junto com o início da dieta. Exato. Né? Então, esse é um ponto importante. Ok. Outro ponto importante que gostaríamos que falar seria da questão da atividade física. Pode ser. Atividade física no lipedema, eu diria que a hidroginástica, ela é uma atividade muito importante porque ela vai servir como uma drenagem. O paciente imerso em água, eu tô falando que é diferente de natação, tá? O ideal é que esse paciente até caminhe dentro da água, entre na piscina de casa, do prédio. A gente fala até isso às vezes, né? Se tiver piscina no prédio, para entrar e... Se ele puder fazer atividade dentro da água, como a hidroginástica, uma hidrobike, isso seria ótimo. O paciente sai com uma sensação de leveza muito maior, né? Eu tinha uma paciente que fazia 3 vezes por semana hidroginástica, e ela referia isso. Se eu passo uma semana sem fazer, eu começo a sentir dor nas pernas de novo. E é muito engraçado que as pacientes mais novas têm até uma certa... Assim, vou fazer hidroginástica com aquelas, tipo assim, senhorinhas. Mas lógico que a gente tem que incentivar a atividade física dentro do lipedema, e a gente não pode dizer para os pacientes que, por exemplo, fazem crossfit, que não podem mais fazer, porque a gente tem que incentivar a atividade física. Eu nunca tiro a atividade que a paciente gosta. Exato, isso. Mais uma atividade para diminuir dor... a gente está falando da atividade hepática. E eu acho que a musculação entra como um fator. Essas pacientes, elas têm uma tendência a ter menos músculo, né? Sim. O músculo da perna delas é menos potente. Então, é isso que a gente precisa melhorar, porque a musculatura, ela vai ser o que vai carregar você pro resto da vida e te gerar autonomia, né? Você tem que carregar a sacola, subir escada, você tem que levantar do sofá, doutor Ivo. Você tem que fazer xixi. Sozinha, quem faz isso são os músculos das pernas. Então, o lipedema, isso está muito afetado. Então, você ter um treino de hipertrofia é extremamente importante. De preferência, auxiliado por um profissional de atividade física, um profissional de educação física. Muitas vezes eu falo para o paciente, eu prefiro que você vá numa academia do prédio ou vá para a academia mais barata e contrate alguém para te auxiliar, do que você tente treinar na melhor academia da cidade sozinho. Né? Porque às vezes um treino com o peso do próprio corpo, um treino funcional, já vai ter um resultado muito bom. Até porque a gente não pode esquecer que, eu tô falando no meu caso como portadora, eu tenho que ter uma mobilidade diferente, uma ativação muscular diferente. Várias vezes a gente já conversou sobre isso, né, doutor Ivo? Eu não consegui ter dor muscular quando eu treino perna. O que tá fazendo de errado? Será que o treino realmente está adaptado para o lipedema? Porque a gente sabe que tem que ser um treino diferente. É que quando a gente fala em hipertrofia, o que a gente tem que sempre lembrar? Primeiro eu lembro do sono, depois eu lembro da distribuição da proteína durante o dia e de uma proteína de preferência de alta absorção. Aí a gente acaba sempre lançando mão do whey, da proteína do colágeno, da proteína vegana e também dos aminoácidos essenciais, que hoje eu diria que talvez esteja no topo de qualidade para construção muscular. Sim. Né? E um treino do lipedema, ele vai ter que ser progressivo. Então, a paciente vai aumentando a carga com o passar do tempo e, de preferência, atingindo a falha. Melhor fazer falha com várias repetições ou com menos? Eu diria que com menos. Vai ter menos chance de lesão muscular. O paciente que carrega um pouco mais de peso e repete menos. Mas quando você está fazendo uma atividade com o personal ali do teu lado, eu diria que é 50 para 90, né? O grau de intensidade do teu treino. E sem contar que lipedema tem uma hipermobilidade. E esse profissional vai estar te auxiliando exatamente a não lesionar. A ter o cuidado de não se machucar, né? Porque já é difícil ir treinar. Já tem uma desmotivação, né? E ainda se machuca, se lesiona, né? Tem toda uma questão da gente ter um cuidadinho aí com essa atividade física. Essas pacientes com lipedema, eu sempre sugiro assim, ó, realmente a dificuldade maior, a nossa carência muscular está em membro inferior, então vamos tentar treinar a perna 2 vezes por semana, dá um intervalo de pelo menos uns 3 dias para você ter uma recuperação muscular. Começa com treino de perna, termina com treino de perna. De perna, faz um treino de abdômen e braço no meio da semana e nos intervalos, se você puder colocar uma atividade aeróbica prazerosa,
Sim. Né? Por que o prazeroso? Porque eu quero que você se divirta. Vai fazer E aeróbico na isso- academia? Pode fazer. Mas é muito melhor você pedalar, É. vai pedalar com seu filho, com seu marido, Sim. vai jogar um beach tênis. Doutor, gosta de correr? Ah, mas me falaram que correr não é bom pro lipedema E porque de é fato não exercício é, de né, impacto. doutor Ivo? A gente sabe Não que é não bom, é. mas vamos pensar no aquela lazer. paciente que relaxa Vamos- bastante, isso. eu não vou tirar a Que corrida dela. mentalmente consegue desestressar correndo. A gente não vai tirar. Exato. Agora, não é uma paciente que a gente vai sugerir que ela faça uma meia maratona. Correr Ou que 2, 3 treine quilômetros tanto pra você assim, já né? tá bom? Não, já tá bom. Uhum. Tá ótimo. Começou a sentir dor na perna? Vamos parar? Então vamos ter bom senso, né? Aí voltamos com a palavrinha equilíbrio, Exato. né? Então vamos Exato. ter o equilíbrio. Agora, musculação, exercício resistido. Tem que estar presente. Tem que estar presente. O exercício aeróbico eu acho muito importante, mas eu sempre indico o aeróbico pro esporte. Porque aí é divertido. E né? aí a gente Escolha tem que ter o você lazer, gosta né? de fazer, e é o isso, lazer. isso é uma pergunta que tanto eu quanto tu a gente faz na nossa anamnese. Qual é o lazer? O que faz de lazer no dia? Como é que eu diminuo o estresse do dia a dia, né? E eu gosto muito dos esportes. Tem alguns estudos que falam que os esportes de raquete são muito importantes para o cérebro, né? Porque quando você está fazendo um esporte Rápido, de né? raquete, você tem que raciocinar e você tem que fazer a parte motora, né? Então tá produção de jogando BDNF, tênis, tá né? jogando beach tênis, você tem que raciocinar de onde que tá vindo a bola, qual a intensidade que você vai bater, aonde que você vai colocar, onde é que tá teu parceiro, né? Então você raciocina durante o jogo, Não não dá é igual, tempo. por exemplo, correr. Você não precisa pensar para correr. Né? E essa questão de você desligar, tá jogando beach tênis, você consegue pensar lá na conta da escola, pensar no Não, filho, vai você levar não uma bolada. pensa, você desliga. Então o teu cérebro relaxa mais. Os né? esportes coletivos, na Esportes grande maioria das coletivos. vezes, são assim. Os individuais, não, né? É por isso que a gente fala nessa questão de atividade física e lazer, né? Não precisa ser só musculação. E ninguém tá falando que é só musculação, né? Eu digo que a musculação ela é a base, né? Qualquer esporte precisa da musculação. Você é piloto de kart, você tem que fazer musculação. Você é jogador de futebol, você faz musculação. Né? Você faz crossfit, você teria faz que fazer musculação. Né? Muita gente confunde, inclusive, o crossfit como uma atividade física. Ele é um esporte. Né? Então, eu acho que a musculação ela vem para te preparar para fazer o esporte. Sim. Para evitar a lesão, para fortalecer uma falha, para estabilizar um quadril, Sim. um joelho, um tornozelo, para você fazer o esporte de forma correta. É. E sem esquecer da longevidade, né? Acho Sem que esquecer da longevidade. Aqui, quando a gente fala em hoje musculação, eu diria que, primeiro, ela é o melhor antidepressivo e ansiolítico que existe. Né? Quer tomar Rivotril ou quer fazer musculação? Vai fazer musculação? não tem muita escolha. Não tem escolha. Tem Como é que que a gente fazer fala? atividade física de força. Adulto faz o que tem que ser Ser feito. feito. Criança faz o que quer. E não pode treinar fofo. E não pode treinar fofo. Isso eu brinco. Porque aí você tá lá, é que eu sou uma pessoa prática. Você tá lá treinando, aproveita o teu treino, faz um treino pesado, sai dali com sensação de Dever cumprido. Dever cumprido, né? Sem ficar se enganando, né? Porque a única pessoa que vai ser prejudicada é você mesmo. É exatamente. Então treina de verdade, vai dar certo, vai funcionar. O que mais que eu ia falar da atividade física? Eu ia falar da musculação também, além dessa parte ansiolítica. Hoje a gente tem uma substância liberada pela musculação, pelo músculo durante o exercício, que chama irisina. A irisina, ela atravessa a barreira hematocefálica, bloqueia a produção do beta-amiloide, que é uma proteína diretamente relacionada com o Alzheimer, e também ela ativa o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. E isso gera neuroplasticidade. O que é isso? A gente constrói mais neurônios. Né? Então, assim como eu brinco que a gente precisa ter uma poupança de dinheiro no banco para você ter qualidade de vida no envelhecimento, Uma massa muscular. você tem que ter uma poupança milionária ao mês de ser bilionário de músculo, porque você vai poder gastar isso com tranquilidade na tua velhice e faça BDNF. atividades que gerem neuroplasticidade. Né? Então, quanto mais você utilizar o teu cérebro, tire o teu cérebro da zona de conforto. Né? Tem até um estudo que pegou pacientes com Alzheimer internados em hospital e os enfermeiros caminhavam meia hora por dia com esses pacientes. Não lembro se era exatamente meia hora, mas eles caminhavam de costas. Isso tinha uma diferenciação em pacientes com Alzheimer. Só por ou fazer seja, uma atividade, fazer com que o cérebro, difícil isso. Você tem que tirar o teu cérebro da zona de conforto. da inércia, da zona Tirar de da conforto. inércia. A nossa tendência é ir para a inércia, né? A gente exato. tende a ir Fazendo pra mais inércia. fácil, né? Fazendo Eu mais vi fácil. uma vez uma questão de tentar escovar o dente com a mão esquerda. De fazer coisas simples, básicas do dia a Corte dia. a comida com o outro braço. Exatamente. Use a mão esquerda se você for destro, né? Ter essa dificuldade. E aí eu falo muito que eu gosto muito das atividades que eu faço, porque eu faço muitos treinos que tem essa parte funcional, onde você precisa
realmente se concentrar. Pensar para executar. Quantos músculos você ativa para fazer uma atividade funcional onde você fica num pé só, né? Atividades onde você gera muita necessidade neurocognitiva, neuromotora, muita ativação muscular. E isso é muito, muito, muito importante. Sim, exato. E aquilo que eu estava também complementando a questão da musculação e do ganho de massa, quando você faz atividade com uma carga maior, você consegue ativar mais fibras musculares. Né? Quando você faz com uma carga menor, o cérebro ele não precisa de tanta fibra, ele ativa menos. Então, quando você usa uma carga que te tira mais da zona de conforto, você tem um ganho proporcional maior de massa muscular. Isso é importante também, né? Essa questão da gente falar que só o volume importa, mas o peso também. Também. Que mais, Luísa? Hormônios, doutorina? Hormônios. Vamos falar em hormônios em lipedema. A gente utiliza muitos implantes, né? Tem implantes, tem medicamentos que são muito interessantes no lipedema, como a metformina, que é um hipoglicemiante oral muito usado em pacientes com diabetes. Tem estudos com nível de evidência A, que são bem corretos, e eles mostram que o lipedema ele gera muita fibrose no tecido adiposo, e a metformina ela previne e diminui, inclusive, essa fibrose. Trazendo, quando a gente fala do medicamento em si, né? A gente não vê uma parte de melhora só dessa parte da glicemia, da insulina, que geralmente pacientes com lipedema têm uma resistênciazinha à insulina, né? Mas a gente vê essa parte na parte da fibrose mesmo, da pele. A gente vê a estética melhora a estética da pele pela diminuição da fibrose. E isso não é algo estético, não é isso que a gente está falando, não é um tratamento estético. É porque quando eu diminuo fibrose, eu diminuo inflamação, eu aumento massa muscular, eu tenho uma ajuda no total da desinflamar toda essa assim. Isso, então, esses são a parte não hormonal, eu diria. A gente pode usar resveratrol, metformina, esses dois podem ser usados em implantes. Nós usamos muita vitamina C, vários outros antioxidantes são utilizados. O NAD também pode ser usado em implante, já existe há muitos anos e ajuda muito na produção de energia. Num primeiro momento, depois que o paciente desinflamou, daí a gente brinca que o paciente tem que merecer. Hormônio é merecimento. É merecimento. E eu diria que, lógico, se realmente precisar, então normalmente vemos pacientes com testosterona em níveis muito baixos, e aí nós observamos que não vai haver um anabolismo, não vai haver um ganho de massa. E eu lembro muito que testosterona não é um hormônio só de músculo, não é um hormônio só da libido, ele é o hormônio da proatividade. É um hormônio antidepressivo, talvez eu diria dessa forma. E eu acho que é assim que as pacientes se sentem, né? Porque muito esse proativas. convite assim, ó, levanta do sofá e vamos treinar, às vezes sem testosterona você não vai. Não vai. Então você precisa ter esse hormônio em níveis, lógico, fisiológicos. A testosterona é um dos hormônios, diria, mais estudados nas mulheres, já com o uso de implantes, eu diria desde a década de 40, em 49, nós já estávamos utilizando implantes de testosterona. Tem vários estudos mostrando uma liberação controlada. Os pacientes fazem um pico no primeiro mês e essa testa do implante ela vai caindo ao longo de 4 a 5 meses. E o resultado na disposição e no ganho de massa é muito, muito importante. Muitas vezes também essas pacientes, a gente tem que lembrar muito do risco de osteoporose, osteopenia e fratura de quadril. E a testosterona já tem uma ação direta no ganho de massa muscular e no aumento da densidade mineral óssea dessas pacientes. A gente vê muito uma obesidade sarcopênica, né, sim, doutor Ivo, em consultório. A gente brinca, hoje mesmo a gente falou sobre isso, sobre meninas muito novas com essa obesidade sarcopênica, onde a testosterona entra para ajudar no tratamento exatamente disso. E não estamos falando só de lipedema. Não. Estamos falando de pacientes sem lipedema com abaixo de 30 anos de idade. Pacientes já no climatério e menopausa também utilizamos o estradiol, pode ser em uso de gel, filme vaginal ou implante. O estradiol vai ter uma ação direta na prevenção de doença neurológica, vai ter uma ação direta na cardioproteção. As mulheres que têm estradiol baixo, elas infartam muito mais. Então o estradiol tem esse fator de cardioproteção, também tem ação direta na prevenção de câncer de estômago e intestino. O estradiol tem ação direta na prevenção da osteoporose, também junto com a testosterona. Outro hormônio que utilizamos também é a progesterona. Normalmente a progesterona utilizamos ela via oral, porque ela vai ter uma ação boa na questão do sono, nessa variação de humor que acontece muito no climatério e na menopausa. A progesterona seria o terceiro desses 3 hormônios que eu falei.
Também temos outros hormônios. Por exemplo, falou da gestrinona? Isso que eu ia falar agora. Pacientes com obesidade sarcopênica, pacientes com uma dificuldade muito grande de atividade física, com pouca força, podemos utilizar a gestrinona, a oxandrolona, também é um hormônio anabólico mais estudado nas mulheres, também tem indicação direta de uso nos pacientes com lipedema e obesidade sarcopênica. A gente tem vários casos de pacientes onde nós revertemos em poucos meses a obesidade sarcopênica, né? Lembrando que esses hormônios eles não vão ser utilizados para sempre. São hormônios que nós vamos utilizar para tirar a paciente daquele quadro, né, em doses baixas, doses estudadas, baseadas em estudos científicos, né? Esses hormônios eles podem ser usados via oral ou via implante. Então, esses hormônios eles têm que, aí entramos de novo na frase, o merecimento do paciente, essa paciente já tem que ter sido avaliada, fez todos os exames ginecológicos, não tem nada na mama, não tem histórico familiar de câncer de mama, ela não está inflamada, ela está com útero normal, endométrio normal, preventivo e teste de HPV negativos, é uma paciente que está realmente saudável, aí assim a gente vai passar para essa parte hormonal. Sim, e aí tem uma questão que a gente já viu, 2 pacientes nossas, uma delas bem recente, onde o doutor Ivo deu hormônio e aí o tiro saiu pela culatra. Né? A paciente descuidou da alimentação. Sim. E aí ela ganhou gordura. E isso se dá, uma das questões claro, escolhas alimentares, lógico, mas isso se dá porque essa paciente ganha mais massa muscular, que ela vai ganhar mais massa muscular. Quando ela ganha mais massa muscular, ela tem mais fome. E aí o erro na escolha dos alimentos. Escolha dos alimentos, isso é muito comum. Isso aconteceu agora, muito frequente com a gente, né? A questão do peso para as mulheres, do olhar o número da balança, eu acho que é uma coisa muito importante, né? Muito importante. Então, às vezes, o paciente está fazendo um tratamento, vai fazer uma reposição hormonal, não aumenta quer ganhar lá peso. 1, 2 quilos de peso. Doutor Ivo, estou apavorada. Vamos olhar para a bioimpedância. Aí vai olhar lá na bioimpedância, o paciente ganhou massa muscular e perdeu gordura. É difícil para as mulheres olhar que aumentou o número de cálcio porque a coxa está maior ou que ganhou um pouco de peso. A gente costuma dizer para os pacientes que o peso da balança ele não importa. A composição corporal. Porque se você for pegar o Arnold Schwarzenegger no período que ele era Mr. Olímpia, ele tinha 100 quilos. Exatamente. Ele não era obeso, ele tinha 5% de gordura. Ele era obeso pela balança. Ele era o peso pela balança. Exatamente. Então, o índice de massa corporal, que é o cálculo do peso pela altura, ele vai funcionar para pessoas normais. Né? No caso de um bodybuilder, aí não funciona. E essa troca da composição muscular sobe impedância, ou a DEXA vai mostrar pra gente. Que vai mostrar, exato. Né? Então, isso aí serve para tirar o paciente do susto. Uma coisa que eu acho muito importante o paciente, doutor Ivo, mas eu posso fazer bioimpedância toda semana? Até pode, mas você não tem uma fita métrica em casa? Como é que tá o seu abdômen? Mudou o abdômen? Como é que tá as suas roupas? Como que tá a visão no espelho? Como é que tá se vendo no espelho? Como é que tá a calça? Como é que tá... Uma paciente esses dias falou, doutor Ivo, eu tô preocupada porque eu não mudei de peso. E as minhas calças não estão entrando na coxa. Tá, mas o número da calça... Não. Agora eu tô usando 2 números a menos, mas aí a calça a balança... É porque essa questão de número é muito importante, né, doutor Ivo? Eu sempre falo para os pacientes, não precisa se pesar semanalmente. O número de roupa e o peso de balança, as mulheres dão uma importância muito grande. Mas o número da roupa é um ótimo marcador, mas eu acho que a fita métrica custa R$5 uma fita métrica. Dá para fazer tudo isso em casa sozinha. Coxa, panturrilha, medir abdômen na altura do umbigo. Né? Isso aí já é um ótimo marcador para você saber se você está emagrecendo ou não. Eu sempre brinco com as pacientes, eu falo, o peso da balança, ele não está escrito na tua testa. Tu não sai na rua dizendo, eu tenho 70 quilos, eu tenho 60 quilos. Mas a estrutura do teu corpo, sim. Tu pode ter... Foi o caso que tu falou agora, do Schwarzenegger ali, né? É isso. E aí a gente tem que deletar um pouco essa questão da balança, né? Tira foto corporal, faz análise do teu corpo. Então, como essa paciente que a gente mostrou mudou muito, foi a foto. Exato. Outra coisa muito importante que eu queria falar sobre hormônio é assim. Primeira coisa que a gente fala, vou fazer reposição hormonal, o hormônio dá câncer. Será que realmente dá câncer? Deixa eu fazer um breve esclarecimento sobre isso. Eu acho isso muito importante. Quando você usa um hormônio, você pode estar usando um hormônio bioidêntico com a mesma fórmula molecular que o teu corpo produz, ou você pode estar usando um hormônio sintético. Então, hoje a gente sabe que quando aquele estudo WHI, que foi o maior estudo, que gerou todo um pavor do uso do hormônio, que foi publicado em 2001, 2002, aquele estudo ele foi feito com que tipo de hormônio? Ele foi feito utilizando hormônios equinos. O que quer dizer isso? Nós retiramos o sangue de éguas prenhas, extraímos o etinil estradiol
e fazemos um comprimido de etinil estradiol. Mas o nosso corpo produz estradiol, não etinil estradiol. Então, isso é um hormônio sintético. Utilizamos naquela época a medroxiprogesterona, que é uma progesterona sintética, hoje bem pouco utilizada. Então, esses foram os 2 hormônios sintéticos utilizados naquele estudo. Utilizaram mulheres muito mais velhas, talvez com um perfil não ideal para iniciar a reposição hormonal. A partir desse estudo em 2001, hoje nós temos aí 23 anos de pavor. Muitas mulheres e muitos médicos sem prescrever reposição hormonal. Outra coisa que me incomoda bastante é assim, quando você fala em repor hormônio na menopausa, todo mundo tem medo, no climatério e menopausa. E agora, dar anticoncepcional para sua filha? Durante 10, 15 anos, 13 ninguém tem anos, medo? 11 anos, 12 anos. Isso não é reposição hormonal? Esse etinil estradiol que estava lá naquele estudo que eles interromperam por aumentar câncer de mama, é o mesmo hormônio que a tua filha está tomando, ali nesses anticoncepcionais básicos, que são de estrogênio e progesterona sintéticos. Então, hoje está bem estabelecido que o uso de anticoncepcional oral combinado, que é o estrogênio e progesterona sintética, aumenta risco de câncer de mama, né? Os estudos mostram que aumenta 4 mulheres em 1000. Que é exatamente o mesmo número de aumento de mulheres quando você usa os mesmos hormônios para fazer reposição hormonal. Então, o que a gente tem que esclarecer? Por que são 2 pesos e 2 medidas, se são os mesmos hormônios? Agora, falta de você entendimento usa e esclarecimento. um hormônio transdérmico, feito em gel, bioidêntico, calcula a dose correta para paciente, usa a menor dose terapêutica, ou seja, vamos tentar utilizar a menor dose onde a paciente não tenha sintoma e que seja efetivo para diminuir o risco de doenças. Isso é reposição hormonal consciente. A gente pode falar do meu caso mesmo, né, doutora Ivo? Tem exatamente 15 dias que eu botei meu implante, eu não tenho sintoma algum que tenha sido ruim. Porque o grande erro dos implantes é muitos médicos acharem que não existe um estudo claro sobre a liberação. Existem estudos. A grande diferença dos estudos de um laboratório, de uma indústria farmacêutica, para um laboratório pequeno que faz, porque hoje os implantes eles são produtos manipulados, todos eles são liberados para uso pela Anvisa, mas liberados para manipulação. Então eles não têm registro de produto de farmácia. Né? E sim eles manipulado. não têm bula. Exatamente. É uma dose individual para cada paciente. Quem vai dizer quanto de cada um são os exames junto à prática do profissional. A prática e a necessidade de cada paciente. Exatamente. Então é uma terapia individualizada. Sim. Por exemplo, não existe o implante subcutâneo de etonogestrel, que é o Implanon? Por que existe esse implante subdérmico? Ele é igual aos implantes hormonais, só que ele foi feito uma dose para a população. Então aí se consegue ter uma bula e aquilo ali serve teoricamente para todo mundo. Então a gente consegue ter dessa forma. Já os outros hormônios é uma terapia tão individualizada que não tem como você ter uma dose de cada medicação. Uhum. Então nós precisamos manipular. E esses estudos, eles são estudos menores. Esse final de semana agora, domingo, eu estudei vários artigos mostrando qual é a forma da liberação dos hormônios. Então, por exemplo, no implante que você está usando, que é um implante absorvível, nós vamos ter um pico de liberação no primeiro mês, fica um pouquinho suprafisiológico, logo em seguida esse hormônio estabiliza e vai diminuindo aos poucos, em torno de 4 a 5 meses. Por que você não está tendo sintoma, não está tendo efeito colateral? Porque está usando a dose certa? Sim. É uma dose correta de testosterona, está usando uma dose correta de gestrinona, que você já usou via oral antes, né? Já fez o teste, já viu que não tem efeito colateral, que teve resposta positiva. E aí tá fazendo a terapia correta. E aí a gente já pode falar de 1,6 kg de massa muscular em 15 dias. 1,6 kg de ganho. Lógico, isso não é massa muscular pura, tem um pouco de água junto, Exatamente. Mas já teve uma perda de gordura. 900 gramas. 900 gramas a menos de gordura, que daí sim é totalmente gordura e já ganhou um pouco de massa muscular. Sim. Então isso é a troca que a gente fica muito feliz. Com toda certeza. Isso é a mudança da composição corporal que a gente quer nas pacientes, né? Sem contar em todo o resto, né? Naquele levante que dá, que eu costumo falar. A gente levanta mesmo, né? Trabalhar com testosterona é isso, é a disposição que vai vir. Você gera disposição. Aquela disposição que o paciente não tinha para ir para academia, você vai ter. Vai ter. E aí isso vai te dar esse resultado que você tem.
Isso é uma coisa que para mim é muito importante. Eu tive um resultado legal na academia, ganhei massa muscular, fiquei com o físico mais bonito, tô conseguindo levantar mais peso. Isso aí te gera um comprometimento de não parar de fazer aquela Exatamente. atividade, porque senão você vai perder. Exato, Né? exato. E para você ganhar, demoram meses. Para você perder, demoram semanas. Rápido. E não quer dizer que vai usar sempre, né, doutor Não. Ivo? Porque isso pode ser A apenas terapia de reposição hormonal, até ontem a gente começou terapia de reposição hormonal numa paciente com lipedema. Essa paciente não usou gestrinona, não usou oxandrolona, não usou nada. Uma paciente de 50 anos, ela iniciou com uma quantidade baixa de estrogênio, iniciou com uma quantidade baixa de testosterona e ela colocou isso em implante e depois ela colocou a progesterona via oral para ela ter todos os hormônios bioidênticos. Né? Então essa era uma paciente que a gente não quis, não era o momento dela usar outros hormônios porque ela está muito inflamada, ela está bem sobrepeso, então essa paciente ela vai desinflamar. A gente entrou com a terapia hormonal porque ela está no climatério e ela está sintomática. E aí a gente vai tratar esses sintomas. E aí depois, se a gente achar a necessidade, se for o caso, a gente até pode utilizar algum outro tipo de hormônio, mas a princípio ela está fazendo uma terapia de reposição hormonal com todos os hormônios bioidênticos. Sim. Né? Então essa paciente ela vai ter risco de câncer de mama? Não. Não. Ela vai ter risco de algum outro problema? Não. Vai ter algum benefício? Muito provavelmente Vários. sim, porque a gente não consegue calcular a melhora da qualidade de vida. Não existe um cálculo. Não tem. O quanto que eu vou conseguir melhorar a disposição A dela. gente falou de balança, né, doutor? Mas casamento. o resto a gente não consegue mensurar. Isso. A gente É que não o tem uso de como. terapia hormonal a longo prazo, não existe um estudo ainda em andamento grande. Não é tão mensurável isso, porque você Exato. consegue ganhar massa muscular, você melhora a disposição, melhora o estresse, melhora o sono. O quanto que isso vai melhorar a tua longevidade, a tua autonomia? É Tem coisas que não dá pra incalculável. gente medir. Tem coisas que ainda não podemos. Não tem Eu como. diria ainda, né? Mas É. estamos no caminho. Exato. Né? Então, Por isso que a gente vem aqui contar os nossos casos das pacientes, né? Pra gente, que a gente conseguir mensurar o quanto é legal uma terapia hormonal assertiva, né? É numa paciente que tá disposta a ir é desinflamada. que o hormônio, quando que ele faz mal? Quando ele tá de menos e quando ele tá de mais. Né? Quer usar o hormônio de forma correta? Usa a dose correta. Né? Inventam vários nomes para os hormônios, para os implantes, né? Que eu não vou nem comentar aqui, mas são pessoas talvez buscando uma pílula mágica, né? Um resultado acima do resultado racional, né? E aí acabam errando. Aí a gente vê várias pacientes com efeitos colaterais. Por que vai ter tanto efeito colateral? Colocou hormônio demais, ou era um paciente que estava inflamado e não era o momento, é um paciente que simplesmente colocou só o hormônio, não foi avaliado nenhum outro nutriente desse paciente, nenhuma mudança de dieta. Então, quando a gente brinca não, mas a gente fala sério, hormônio você tem que merecer. E é isso mesmo. E o hormônio é a cereja do bolo. Então não adianta botar o hormônio numa paciente inflamada, que dorme mal, com a tireoide bagunçada, com cortisol bagunçado, com deficiência de vitaminas e minerais. Essa paciente não vai ter uma resposta. Um corpo inflamado, ele não responde ao hormônio. Aí vem, doutor Ivo, uma coisa que a gente começou lá, planejamento. Planejamento de tratamento. É que cada vez mais a gente começa a focar em planejamento. Exatamente. Né? Para mostrar para o paciente que isso vai ser um processo que ele vai ter, né? Onde ele vai ter que ser incluído no tratamento. Quem faz o tratamento não sou eu. A responsabilidade é do paciente. A responsabilidade é do paciente. A gente dá o caminho, ajuda no que a gente puder, mas Exato. quem executa o tratamento é o paciente. Exato. Né? Então, essa inserção do paciente, ele se sentir a parte do tratamento é muito importante. E entendendo o que está acontecendo, né? Entendendo tudo o que está acontecendo. Agora a gente vai fazer isso, para depois fazer isso, para depois entrar com isso. É por isso que a nossa consulta demora Exatamente. 1 hora, né? Nossa, Então, para mais, né, a gente doutor? precisa de 1 hora, que a Pra consulta mais, de né? 20 minutos eu não consigo tem explicar nem avaliar isso. Não, é impossível. Então chegamos ao fim do nosso podcast. Eu acho que hoje falamos muito de lipedema, em vários aspectos, talvez um pouco com uma profundidade um pouco maior. Falamos muito da importância da dieta, falamos agora da parte hormonal, da importância da atividade física, falamos da importância da questão do sono, do estresse, como um complemento nesse processo todo. Eu acho que realmente, como a Luísa falou, esses tipos de tratamento, porque eu incluo isso, que a gente trabalha com endometriose, a gente trabalha com emagrecimento, com lipedema. Saúde da mulher em geral, Isso, né? saúde da mulher em geral, isso é um processo. Ele precisa de um planejamento, e o paciente tem que estar inserido no tratamento. Né? Então, quando o paciente ele tem noção do que vai acontecer, ele tem noção de que ele vai estar bem acolhido por nós, que ele vai ter
o nosso contato, vai poder esclarecer as dúvidas, que ele vai nos ver com uma determinada frequência para ajustar o tratamento. Ele vai ter certeza que a gente vai estar falando a A mesma mesma fala. Nós dois nos acertamos muito nessa questão do nosso tratamento ser muito Sim. parecido, né? A gente discute muito tudo isso. Então, eu acho que esse planejamento e essa assertividade nos resultados, quando o paciente ele inclui no tratamento, dispõe, é o mais né? importante. Quando ele realmente se dispõe e a família também ajuda, nós estamos aqui à disposição, ele consegue realizar uma dieta, atividade física, modular estresse, o resultado vai aparecer. Vai aparecer, não tem como não. Vai aparecer, ele só vai colher benefícios. Então, eu acho que esse podcast foi mais um podcast onde conseguimos abordar vários assuntos importantes do lipedema e assuntos de qualidade de vida. E Espero muita que... informação. Muita Muita informação. informação. Espero que todos tenham gostado e até a próxima. Boa!